Olá, amiguinhos do planeta Terra, tudo bom? Olha só, antes de falar de um problema tão sério quanto a depressão, eu preciso fazer uma coisa muito importante. Agora sim! Manguela, por que você vai falar de depressão? Porque tá na moda, né? Tá todo mundo falando de depressão, tá na moda. Eu dei uma pesquisada, eu vi que tá na moda a depressão desde o ano 4 a.C., quando um médico chamado Hipócrates analisou alguns pacientes e percebeu que eles tinham uma tristeza além do comum e que durava muito tempo também. Até que ele chegou para um dos pacientes e falou: "Você tá muito triste, cara. Do que você tá triste?" E o paciente respondeu: "Depressão, tchê. Pressão da família, pressão no trabalho, pressão dos cobradores. É depressão." Ah, que eu comecei muito bem! O vídeo inteiro vai ser isso aí, tirando a parte do gaúcho, o restante é verdade. Mas pra gente poder resolver o problema, a gente tem que entender o que é o problema, então vamos ao dicionário. Depressão: ato ou efeito de deprimir, tristeza profunda, abatimento, área de altitude menor em relação às áreas vizinhas. Acho que não é dessa depressão que a gente está falando. Deprimir: causar depressão ou angústia, abater, angustiar, enfraquecer, debilitar, rebaixar, humilhar. Então a depressão é algo que deixa alguém muito triste por muito tempo. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que são deprimidas. Algumas em tratamento, outras que apenas lidam com a depressão. Por isso eu achei importante, nesse momento em que está se falando muito disso, falar também sobre isso, porque eu convivo com pessoas que sofrem disso. Mas, meu camarada, é o Jacaré Banguela falando. Então, eu vou te dar aqui 13 motivos para você sair da depressão. Mas tem umas piadas no meio aí, tudo bem? Não se ofendam. Depressivos? Não se ofendam. Pessoas que lidam com pessoas depressivas, não se ofendam. Eu lido com pessoas depressivas. Eu passei tudo que eu vou falar agora. Os meus próximos depressivos riram. Então, vamos nessa. Para você sair da depressão, para você se livrar dessa merda que é essa doença, 13 pessoas que tiveram depressão e souberam lidar com ela. Tudo bem? Vamos lá? Número 1, Robin Williams. O ator tinha depressão e foi encontrado enforcado nas... 2. Bryce Dallas. Bryce Dallas é aquela atriz que fez Black Mirror, naquele episódio da garota que tá buscando aceitação pra tudo. Lembra dela? 2 stars? 2 stars? Wasn't a meaningful encounter. Ela teve uma depressão conhecida como depressão pós-parto. Segundo as palavras dela, apesar do meu filho chamar Theo, eu queria chamá-lo de Coisa, e geralmente eu sentia desgosto ao vê-lo. Ela se curou dessa depressão depois de 18 meses consultando uma psicóloga. Se você conhece alguém que tem depressão pós-parto, indique um psicólogo. Agora, se você tem 18 anos e a sua mãe continua sentindo desgosto de você, aí ela não tem depressão pós-parto não. Você que provavelmente é um desgosto para sua mãe. 3. Dwayne Johnson, The Rock. O The Rock tinha 23 anos e jogava futebol americano profissionalmente por um time do Canadá. No final do contrato, não renovaram com ele e ele foi para casa e ele ficou deprimido porque ele achou que a carreira dele tinha acabado com 23 anos de idade. Segundo ele mesmo diz: Have faith that on the other side of your pain is something good. A maneira que o The Rock encontrou para sair da depressão foi mudar o padrão do que ele estava fazendo. He said, "What are you gonna do?" I took a deep breath. I said, "I'd like to get into the business." He said, "What business?" I said, "The wrestling business." He said, "You are throwing it all away. It is the worst mistake you will ever make." He said, "You're ruining your career." Ele mudou tudo o que ele imaginava. Ele não queria mais ser jogador de futebol, ele foi ser lutador de wrestling. And it wound up being one of the greatest chapters in my life. Então talvez se você tá sentindo que tá deprimido por pouco tempo, tá sentindo que entrou nessa agora, talvez seja muito bom você mudar o seu futebol de quarta-feira pra luta com homens suados de cueca. Às vezes é disso que você precisa pra sair da depressão. 4. Padre Marcelo Rossi. Pô, o cara tem a moral de falar direto com Deus e teve depressão, então calma, que o teu caso também tem cura. Segundo o Padre Marcelo, eu achava que era frescura. Foram 7 meses e 22 dias de depressão. Nunca cheguei a pensar em suicídio, mas cheguei a comer sem sentir sabor.
Chama hóstia, padre. Hóstia. Hóstia não tem sabor mesmo não. Mas se talvez você começar a botar uma guacamole junto, aí você pode usar isso para comer a hóstia e sentir algum sabor. Ou fazer como alguns padres fazem, que molha a hóstia no vinho e come. Ele disse: o que me salvou foi escrever, o que me salvou foi cantar, o que me salvou foi a oração. Ou seja, ele se manteve ativo, ele percebeu que ele estava desanimado com a vida e ele foi se manter ativo. É muito importante isso. No caso do Padre Marcelo, ele diz que se curou só com oração. Mas às vezes é muito importante que você consulte um médico especializado. Ok? 5. Príncipe William e Lady Gaga. O Príncipe William começou uma campanha chamada Heads Together, que serve para conversar sobre problemas mentais. Com a hashtag OkToSay, ele incentiva que as pessoas que têm problemas mentais falem sobre isso, ou pessoas que tratam pessoas de problemas mentais. Por que ele começou essa campanha? Porque o príncipe Harry, irmão mais novo do William, passou 20 anos sem perceber que tinha um problema mental, que foi desencadeado pela morte da princesa Diana. Ele passou 20 anos mal, até começar um tratamento. Por isso, o príncipe William desencadeou essa campanha e chamou a Lady Gaga. O vídeo da campanha do príncipe William com a Lady Gaga é muito legal. Um jornal português fez uma matéria bem interessante sobre isso, olha só. Hello, Prince William. Hello, Lady Gaga. Good morning. Well, it's O Príncipe William e Lady Gaga numa videoconferência. A que propósito? As duas figuras públicas juntaram-se para chamar a atenção dos problemas de saúde mental. Num vídeo divulgado nas redes sociais, o Duque de Cambridge e a cantora falam abertamente dos problemas que enfrentaram. Tanto o caso da Lady Gaga quanto do Príncipe Harry foram tratados com psicólogos. Em 6º lugar, Maurício Matar. Ele sofre de bipolaridade. Em um momento ele tá namorando a Angélica e o Luciano Huck é só um vela. A gente vai direto pro mundo da imaginação. Com um casal aqui que vai fazer uma performance em família. Loucura, loucura, loucura. No Criança Esperança, Angélica e Maurício Matar. A gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido. E no outro momento ele tá fazendo campanha pra Batata Show. Né, gente? Batata Show, Batata Show. Vamos lá! Dá pra entender a tristeza do cara, não dá? Em um dos estágios da bipolaridade, a pessoa tem alegria, megalomania, autoconfiança absurda. No outro estágio, ela tem raiva e muita depressão. E esses estágios podem demorar muito tempo. Não é uma coisa que muda durante o dia. O cara pode ficar meses muito alegre, autoconfiante e meses com muita raiva e depressão. Maurício Matar trata a bipolaridade dele com medicamento e terapia. E um pouquinho de Batata Show. Batata Show. Vamos lá! E se você acha que só gente famosa sofre de depressão, você tá muito enganado. Renner, da dupla Rick e Renner, também sofreu de depressão. Ele dizia que era porque Rick tinha um estilo e o Renner tinha todos. Banguela, você tá impossível hoje. O Renner disse que se internou numa clínica de reabilitação porque ele queria curar a depressão. Mas segundo as notícias, ele gostava muito de beber e dirigir. Segundo o próprio Renner, todo mundo bebe suas pingas e bate seus carros, não é mesmo? Não, Renner. Não. Isso já saiu de moda, Renner. No fim das contas, a reabilitação fez muito bem pro cantor, que agora só quer cantar músicas gospel. Oitavo lugar, Vincent Van Gogh era depressivo. Depois de dar um tiro no próprio peito, Nono lugar, Hugh Laurie, o Dr. House. Em 1996, ele estava num evento chamado Demolition Derby. E ele estava achando aquilo tudo muito tedioso. Dá uma olhada no evento. Depois de ver esse evento, ele pensou o seguinte: tédio não é uma reação apropriada ao ver carros explodindo. E aí, por causa dessa desconfiança, ele foi se consultar com um psicólogo e descobriu que ele tinha depressão clínica, que é uma parada muito pesada. Ele desconfiou que tinha e foi no médico se consultar. Pra você ver, isso foi em 1996.
há 21 anos que ele continua em tratamento para depressão, o Dr. House. O 10º lugar não é sobre uma pessoa, é sobre um fato, conhecido como crise da meia-idade, que afetam mulheres de 40 anos e homens de 50 anos. E que também envolve depressão, mas por fatores biológicos. A mulher por volta de 40 anos, ela já parou de menstruar ou está parando de menstruar. Isso mexe com os hormônios dela e pode levar à depressão. No caso dos homens com 50 anos, os homens param de produzir testosterona, que é produzido lá no ovo. E o cara também começa a ter umas crises malucas e pode chegar à depressão. O tratamento para as mulheres que entram em depressão nessa fase pode ser feito com psicólogos, remédios, mas também com uma boa alimentação e uma vida saudável. Para os homens, injeção de testosterona, mas fica tranquila, você não toma no ovo não, você toma na bunda. Eu ouvi dizer, um amigo meu fez tratamento de testosterona e tomou injeção aí. Ele tinha testosterona abaixo do mínimo. Acontece. Às vezes o cara nasce com isso, né? Em 11º lugar, J.K. Rowling, a autora de Harry Potter. I think I had tendencies towards depression from quite young. It became really acute when I was sort of 25 to 28. Was a dark time. It's that absence of feeling, and it's even the absence of hope that you can feel better. And it's so difficult to describe to someone who's never been there, but because it's not sadness. Sadness is, I know sadness. Sadness is not a bad thing, you know, to cry and to feel, but it's that cold absence of feeling. Ela tinha plena noção que ela estava depressiva por tudo que ela estava sentindo. E ela foi procurar ajuda por causa da filha. Segundo a própria J.K. Rowling, na época ela pensava: não tá certo, ela não pode crescer comigo nesse estado. Não tô falando apenas de como me sentia naqueles dias um tanto miserável. Eu pensava no suicídio mesmo. Depois de um tempo na terapia, ela conseguiu se curar. Mas ela personificou a depressão nas histórias do Harry Potter, que são os Dementadores. I had read that the Dementors came from that depression. Completely, yeah. In Harry Potter's world, the Dementors are dark creatures who feed off human happiness, causing depression and despair to those in their path. Dementors are capable of consuming a person's soul. 12º, Ricardo Boechat, o jornalista gente boa. O Boechat teve um tipo de depressão chamado depressão por exaustão. Ele narrou o fato no seu programa de rádio na Band News. Meus queridos amigos, eu tive um surto depressivo agudo. Minutos antes de começar o programa da quarta-feira retrasada aqui na Band, eu simplesmente sofri um colapso, um apagão aqui no estúdio. Nada na minha cabeça fazia sentido, nenhum texto era compreensível, os pensamentos não fechavam e uma pressão insuportável dava a nítida sensação de que o peito ia explodir, coisa horrorosa. Eu fiquei completamente desnorteado e achei melhor me refugiar no meu camarim sem fazer o programa à espera de socorro médico. Quando finalmente a Verusca, minha doce Verusca, me levou ao doutor, e eu descobri o que estava sentindo, eu descrevi o que estava sentindo, ele foi categórico em dizer que era depressão. Se segura aí, Boechat, a gente não pode perder você não, cara. Se segura aí, bicho. Em 13º lugar, você. Exatamente, você que está assistindo isso agora. Você que deu risada com todas essas situações, mas você que percebeu que você se encaixa em uma dessas situações. Você pode ter depressão e isso não é uma coisa boa. Então essa é a chance de você procurar uma ajuda. Ou se você percebeu nessas histórias que eu contei, alguém próximo de você que se identifica com algum desses sintomas, talvez essa pessoa esteja precisando de ajuda e ela só não sabe. Talvez você pode ajudar essa pessoa. Agora, se você é o depressivo e você não consegue procurar ajuda, imagina que você não é um derrotado. Não se imagine como um derrotado. Se imagine como uma pessoa que está no centro de uma cidade muito movimentada, muita gente andando para lá e para cá, e você tá todo cagado de bermuda. Você tá cagado de bermuda no meio de um centro de uma cidade muito movimentada. E você precisa de ajuda para sair daí. Você ser um depressivo e você ser um cagado no meio da cidade tem muito em comum. Você tá longe do teu lugar seguro, você sabe que as pessoas estão julgando o seu estado, você sabe que você não queria estar ali, e principalmente naquela situação, mas você já tá cagado e sozinho.
você precisa de ajuda. É claro que você pode ter achado que no começo era só um peidinho, é só um peidinho sem importância, e você pode achar que agora você tá nesse momento peidinho sem importância. Só que se você tá nesse momento peidinho sem importância, ou se você passou do momento peidinho sem importância, saiba que daqui a pouco, meu camarada, você vai estar cagado de bermuda no centro da cidade. O caminho mais rápido para você que tem uma timidez de falar sobre esse assunto é ligar pro 141. Você também pode avisar os seus pais, avisar os seus amigos, pedir ajuda de médicos especializados e psicólogos também. Você pode tranquilamente sair dessa cagada. A gente se vê semana que vem.